Isso é a realidade? Bem, estamos experimentando algo agora, então talvez a melhor pergunta seja: o que é a realidade? Será que tudo o que vemos, tudo o que experimentamos, tudo o que existe em todo o nosso universo pode ser artificial? Defensores da teoria da simulação acreditam que vivermos em uma simulação não só é possível, mas provável. E quanto mais buscamos evidências, mais encontramos. Vamos descobrir o porquê. A ideia de que o universo é uma simulação é antiga, com teorias presentes em diversas culturas. A teoria moderna da simulação vem de Nick Bostrom, um filósofo de Oxford, que escreveu um artigo influente sobre o assunto em 2003. Bostrom propõe o trilema da simulação, afirmando que, se viver em uma simulação é possível, uma das três opções deve ser verdadeira. Primeiro, nos destruímos antes de criar uma simulação. Segundo, conseguimos criar, mas optamos por não fazer. Ou terceiro, estamos definitivamente numa simulação. Bostrom acredita que todas essas opções têm igual chance de serem verdadeiras. Não vejo isso como controverso. Usamos simulações em computadores para estudar a população, prever o tempo e para nos entreter. Simulamos tudo. E quando uma civilização pode criar uma simulação realista, a mais óbvia a ser criada é a de sua própria existência primitiva. Bostrom chama isso de simulação ancestral. Uma civilização capaz disso não faria só uma simulação, mas várias. E essas civilizações simuladas poderiam criar suas próprias simulações do universo e assim por diante, como bonecas russas da realidade. Agora você é um personagem nesse mundo e acha que tem livre-arbítrio e diz: quero inventar um computador. Então você inventa: quero criar um mundo no computador. Esse mundo cria outro no seu computador. Você tem simulações em todos os níveis. Quando Elon Musk foi questionado sobre as chances de nossa realidade ser a base original, as chances de estarmos na realidade base são de 1 em bilhões. Neil deGrasse Tyson é mais conservador e acredita que há 50% de chance de estarmos na realidade base, não em uma simulada. Há 50% de chance de tudo que vivemos ser artificial, o que é muito alto. Embora ouçamos o que cientistas dizem, isso não é uma teoria científica. A teoria da simulação é filosofia, não matemática. É metafísica, não física. Portanto, precisamos de evidências concretas de que vivemos em uma simulação. E para encontrar provas, tudo o que você precisa fazer é olhar. Vamos começar do começo. Não existia espaço nem tempo. O conteúdo de todo o universo estava concentrado no tamanho de uma bola de tênis e tinha uma temperatura de 1 quatrilhão de graus. Então, de repente, o Big Bang. Tudo se expande mais rápido que a luz. Após 14 bilhões de anos, surgem galáxias, planetas, sorvete e K-pop. Sorvete, sorvete. Ok, eu poderia viver sem K-pop. Eu também. Ok, se antes do Big Bang não havia espaço nem tempo, o que existia? E quanto ao início do universo do ponto de vista religioso? Deus criou tudo. Tudo bem. Onde ele estava antes? O que causou o Big Bang em primeiro lugar? Ou o que fez Deus decidir estalar os dedos, mexer o nariz, ou seja lá, o que ele fez para que tudo acontecesse? Se você perguntar a um físico o que existia antes do universo, ele vai te dar uma resposta sobre espuma quântica, energia escura ou algo tão maluco quanto o Big Bang. Pergunte a um teólogo o que havia antes de Deus criar o universo e terá uma resposta confusa. O mais plausível é que o universo apenas estava ali, adormecido. Então, alguém em algum lugar decidiu iniciar um programa. E nesse programa, o nosso programa, estão todas as leis do universo. O eletromagnetismo e a força gravitacional estão escritos no programa. A velocidade da luz recebe um valor, há código, para as constantes de Planck, de massa, velocidade e tempo. O número de Avogadro está lá, junto com um monte de outras regras que governam o comportamento de tudo o que existe, tudo parte do nosso programa. Até a consciência faz parte da nossa simulação. Se você não conhece a teoria da simulação, isso pode parecer absurdo, mas alguns dos cientistas, tecnólogos e filósofos mais respeitados do mundo acreditam que é mais provável do que não que estamos vivendo em uma realidade artificial. Então, como podemos provar isso?
Se vivemos numa realidade artificial, falhas ocasionais fariam sentido. Philip K. Dick é um dos mais influentes escritores de ficção científica. Filmes baseados em seus livros incluem Blade Runner, O Vingador do Futuro, Minority Report, Os Agentes do Destino, dentre outros. Ele achava que muitos universos existem e às vezes se misturam com o nosso. Ele dizia ter visões sobre isso e até escreveu histórias como O Homem do Castelo Alto com base nelas. Que, na verdade, realidades plurais existiam, sobrepostas umas às outras como várias transparências de filme. O efeito Mandela mostra como outras realidades podem se misturar à nossa. Ocorre quando muitas pessoas lembram de eventos que não aconteceram de fato. É chamado efeito Mandela porque milhões lembram que Nelson Mandela morreu na prisão. Ele não morreu. As pessoas lembram da esposa ao lado do caixão, em um cortejo fúnebre, exibido na TV por 2 horas, mas isso nunca aconteceu. Ou os ursos Berenstein, que muitos juram serem ursos Berenstein. Também há quem lembre do magnata do banco imobiliário com um monóculo, embora ele nunca tenha usado. O que o Darth Vader ficou famoso por dizer? Luke, eu sou seu pai. Não, ele nunca disse isso. O quê? E o recheio stovetop da Stouffer's? A melhor parte do dia de ação de graças? Não, não é, porque esse produto não existe. O stovetop é feito pela Kraft. Não. A rainha amada, a Branca de Neve, que olhou no espelho e disse: Espelho meu na parede. não. Espelho mágico na parede. Quem é a mais bela de todas? Minha realidade está despedaçada. Muitos lembram de Febreze com 2 S e de Diff manteiga de amendoim, mas este não existe. E há muito mais, muito mais. Pessoalmente, eu não tenho a maioria dessas falsas memórias, mas tem algumas que me pegam. Os Flintstones. Existem 2 T's em Flintstones. Eu me lembro de apenas um. E quanto ao logo da Fruit of the Loom? Eu poderia jurar que era assim. Mas não é. Este é o logo verdadeiro, sem cornucópia. Cornuquei agora. Você está? Então só diga sexta, pelo amor de Deus. No final de 007 contra o Foguete da Morte, filme ruim mas clássico do James Bond, lembro que a namorada do Mandíbula usava aparelho. Quero dizer, lembro disso, mas ela não usava. Não consigo fazer meu cérebro aceitar isso. Esse é o efeito Mandela. Por que milhões lembram de coisas diferentes? Uma falha em uma simulação. Isso mesmo. Philip K. Dick também acreditava que, quando sentimos déjà vu, é porque algo em nosso universo simulado mudou e uma nova linha do tempo se ramificou da atual. Estamos vivendo em uma realidade programada por computador, e a única pista que temos disso é quando alguma variável é alterada. Já teve a sensação de viver algo novamente? Segundo Philip K. Dick e outros, isso ocorre porque você já viveu. O déjà vu seria a simulação se ajustando com novas informações. Céticos facilmente descartam essas teorias, pois a mente humana é pouco confiável e não consideram isso evidência. Mas ainda não terminamos. Vivemos em um universo imenso, com 200 bilhões de trilhões de estrelas. E mesmo que a vida seja rara, você pensaria que haveria alguma evidência dela em algum lugar. Esse é o paradoxo de Fermi. Segundo a equação de Drake, deveria haver mais de 1 milhão de civilizações avançadas apenas na nossa galáxia. E, em média, a mais próxima deveria estar a apenas algumas centenas de anos-luz de distância. Mas não há nada, pelo menos nada que possamos ver. Então, onde está todo mundo? Será que estamos sozinhos no universo? Ou nosso programa apenas foca em nós? E quanto às regras físicas existentes? Max Tegmark, um cosmólogo do MIT, disse que as leis rígidas da física apontam para a possibilidade de uma simulação. Impor um limite à velocidade da luz é uma forma eficaz de evitar que Sims se afastem de casa. O físico James Gates considerava a teoria da simulação absurda. Ele passou a estudar quarks e elétrons e encontrou códigos de correção de erros nas equações da teoria das cordas. Então você quer dizer que conforme aprofunda, você encontra código de computador inscrito no tecido do cosmos, nas equações que queremos usar para descrever o cosmos. Sim.
Código de computador. Código de computador, sequências de bits de uns e zeros. O Dr. Gates mudou de ideia sobre a teoria da simulação. Em 2017, um grupo de cientistas da Universidade de Washington provou que é possível inserir código de computador em sequências de DNA. Tudo na natureza é matemática. Olhe para a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci é formada pela soma dos dois números anteriores. Então, 1 mais 1 é igual a 2, 2 mais 1 é igual a 3, 3 mais 2 é igual a 5, 5 mais 3 é igual a 8, e assim por diante para sempre. Você obtém a razão áurea, também chamada de Φ, dividindo dois números consecutivos de Fibonacci. Então, o número 89 é um número de Fibonacci. O próximo número na sequência, depois de 89, é 144. 144 dividido por 89 é a razão áurea. É aproximadamente 1,618. Os números de Fibonacci e a razão áurea estão em todos os lugares. O número de pétalas de uma flor costuma ser um número de Fibonacci. Lírios têm 3 pétalas, ranúnculos têm 5, chicória tem 21 e uma margarida tem 34. O espaçamento das pétalas é circular e segue a razão áurea. Conforme as árvores crescem, o número de galhos segue a sequência de Fibonacci. E não são só as plantas, os animais também. A proporção de abelhas fêmeas para machos em uma colônia é a razão áurea, 1,618. O corpo humano também obedece à razão áurea. A maior parte do corpo segue os números 1, 2, 3 e 5. Um nariz, 2 olhos, 3 segmentos nos membros, 5 dedos em cada mão e pé. As proporções do corpo, como do ombro ao cotovelo, e deste até a ponta dos dedos, seguem a razão áurea. Até mesmo uma molécula de DNA mede 34 angstroms de comprimento por 21 angstroms de largura. Números de Fibonacci e a razão áurea. Desde a espiral das conchas do mar até a espiral de uma galáxia e tudo o que há entre elas, os números de Fibonacci estão em toda parte. Alguns dizem que é coincidência, que humanos buscam padrões no caos por sermos programados assim. O que somos programados para fazer? Curioso, não? Ao tentar desacreditar a teoria da simulação, acabam comprovando. Não importa o que estudamos, seja algo do tamanho de uma galáxia ou tão pequeno quanto um elétron, tudo no universo parece seguir padrões e regras. Em outras palavras, um programa. Para simular um universo inteiro, precisaríamos de tecnologia mais avançada do que a atual. Mas isso não impede que possamos alcançar esse nível. A lei de Moore diz que o poder de computação dobra a cada 18 meses. E isso tem sido verdade por cerca de 50 anos. Isso está desacelerando um pouco devido a limitações físicas. Assumindo que consigamos aprender a fazer microchips menores, e não há dúvida de que vamos conseguir, é previsto que a inteligência artificial possa superar a inteligência humana dentro dos próximos 100 anos. Como Elon Musk aponta, quando ele era criança, o videogame mais avançado do mundo era o Pong, 2 retângulos em uma tela. 40 anos depois, a tecnologia dos videogames é quase indistinguível da realidade. Ele disse isso há 6 anos. Mesmo nesse curto período, os motores de jogo ficaram ainda mais realistas. Veja essas imagens da Unreal Engine 5. Quando um mundo construído parece tão real quanto o nosso. Imagine como os jogos vão ser daqui a 6 anos, ou daqui a 60, ou daqui a 6.000. Mas para simular todo o universo, o quão grande seria o computador necessário? Estima-se que existam 10 elevado a 80 átomos no universo. Vou pôr isso na tela por diversão. Ok, isso é muita coisa. Se cada partícula precisa de 128 bits para calcular sua posição e momento, você chega a 10 elevado à potência de 83 bits. E isso é só para armazenamento de dados. Também precisamos de poder de computação para acompanhar o que cada uma dessas partículas está fazendo. Se considerarmos 2 operações de ponto flutuante por segundo, ou 2 flops por partícula, temos 2 vezes 10 elevado a 80 flops. Não existem palavras para esses números. Esse é o poder da computação só para a matéria do universo. E a inteligência humana? O cérebro humano pode realizar 100 trilhões de cálculos por segundo, ou 100 teraflops. Multiplicando isso por bilhões de pessoas, os números ficam absurdos. Para alimentar tudo isso, a simulação precisaria ter acesso a várias esferas de Dyson,
as megaestruturas que capturam 100% da energia de uma estrela. Ou a simulação teria que aproveitar a energia de buracos negros. É por isso que físicos famosos como o Dr. Michio Kaku não apoiam a teoria da simulação. Ele afirma que simular um universo não é cientificamente possível. O único computador capaz de simular um universo é o próprio universo. À primeira vista, isso faz sentido, mas com todo respeito ao Dr. Kaku, não é assim que simulações funcionam. Ao jogar um videogame 3D, o mundo do jogo não é totalmente renderizado. O motor do jogo calcula apenas o que o jogador pode ver e interagir naquele momento. Se vivermos em uma simulação, faria sentido que seus criadores usassem técnica parecida. E não seria interessante se houvesse provas de que isso realmente acontece? Uau, espera um minuto, nós temos provas? Doce Santo Moisés. Isso. Defensores da teoria da simulação frequentemente citam videogames para explicar ou sugerir que a nossa realidade é artificial. Em videogames, só os dados que o jogador vê ou com os quais interage são renderizados. Objetos distantes, como um carro ou prédio a 1 km, não são totalmente renderizados. O motor do jogo só renderiza o essencial para o objeto parecer real. Um prédio distante vira poucos pixels sem complexidade. Ao se aproximar, o motor mostra mais detalhes, mas continua sendo só fachada. Ele só calcula o interior do prédio quando você realmente entra. O motor do jogo só envia as informações necessárias. Se vivermos em uma simulação, nossa realidade seria renderizada assim também. Podemos testar isso. Espera, como assim a gente pode testar isso? Podemos usar o experimento da dupla fenda. Funciona assim: ao disparar partículas em linha reta por uma única fenda até uma tela, esperamos ver o padrão de aglomeração. Ao tentarmos isso com uma onda, vemos um padrão com partículas mais densas no centro da tela e espalhadas para fora, parecido com o padrão de aglomeração. Com a adição de uma segunda fenda, a situação se torna interessante. Ao passar pela dupla fenda, cada uma gera a sua própria onda. Quando essas ondas se cruzam, elas se anulam. Isso forma um padrão chamado de interferência. Partículas passando por duas fendas criam padrões de aglomeração, enquanto ondas criam padrão de interferência. Faz sentido? Estou com você. Ótimo! Ao disparar elétrons pela fenda, observamos o padrão de aglomeração esperado. O elétron possui massa, sendo parte da matéria. Se dispararmos elétrons por duas fendas, veremos dois aglomerados. Mas não é isso que vemos, e sim o padrão de interferência de ondas. Isso não deveria estar acontecendo. O que está acontecendo aqui? Por anos, cientistas pensaram que elétrons colidiam entre si, formando o padrão de ondas. Mas nos anos 60, o experimento foi modificado para que apenas um elétron por vez fosse disparado pelas fendas. Não havia como os elétrons interagirem entre si. Mesmo assim, o padrão de interferência persistiu. Para investigar a causa, os cientistas instalaram um detector para observar os elétrons nas fendas. É nesse momento que tudo deixa de ser estranho e passa a ser paranormal. Após a instalação dos detectores, a interferência sumiu e o padrão de aglomeração retornou. Retire os detectores e o padrão de interferência de ondas volta. Mas esse é um resultado diferente do que tivemos antes. Então, aqui está o último truque que podemos fazer com os átomos. Com certeza agora vamos conseguir lidar com isso. Deixe o detector lá, mas vá lá e simplesmente o desligue bem discretamente. Não deixe os átomos saberem que você não está espionando eles. Faça o experimento de novo. Agora, se você conseguir explicar isso usando o bom senso e a lógica, me fale. Porque tem um prêmio Nobel esperando por você. Parece que as partículas sabem que estão sendo observadas. O físico John Wheeler então propôs o experimento da escolha retardada. Funciona assim: fótons são projetados através da dupla fenda, mas o detector só é ativado depois que eles passam pela fenda, mas antes de atingirem a tela. Os fótons foram emitidos como ondas, passaram pelas fendas como ondas, mas quando as ondas foram observadas antes de atingir a tela, de repente se comportam como partículas novamente. Ainda não vê inteligência agindo? Bem, o que o experimento de Wheeler mostrou é que mesmo que os elétrons tenham começado como ondas, mas se comportaram como partículas após serem observados,
No momento em que a decisão de observá-los foi tomada, os elétrons ficaram registrados como tendo passado pelas fendas como partículas. Os elétrons mudaram seu estado voltando no tempo. Pessoalmente, eu me inclino mais para o ponto de vista da teoria da informação e acredito que o universo em que existo é uma simulação muito boa, de alta qualidade. Atualmente, esse experimento ocorre numa mesa de laboratório a curta distância. O que ocorre ao observarmos a luz de lugares distantes, como uma galáxia a 100 milhões de anos-luz. Quando a luz de uma galáxia distante passa pela dupla fenda, forma-se o padrão de interferência de ondas. Mas se fizermos esses fótons passarem por um aparelho de medição para observá-los, a onda colapsa novamente até sua fonte. Isso é chamado de retrocausalidade. Simplesmente, ao escolhermos observar os fótons dessa maneira, eles alcançam o passado, voltando 100 milhões de anos no tempo, e alteram seu estado do outro lado da galáxia. Mas como um motor de videogame, isso só acontece se estivermos olhando. Mesmo que o universo esteja cheio de galáxias, elas podem nem existir de fato. Se vivemos em uma simulação, estrelas e galáxias podem ser apenas projeções. Só ao nos aproximarmos, essas projeções ficam mais detalhadas, o que economiza recursos computacionais. Como estamos limitados pela velocidade da luz, alcançar lugares distantes é muito difícil. Essa restrição é uma regra útil. A mecânica quântica, como o experimento da dupla fenda e o emaranhamento quântico, só faz sentido se houver um programa em funcionamento, porque só o programa pode ignorar as leis da física e ignorar o próprio conceito de tempo. Um argumento favorável à teoria da simulação é que ela não pode ser refutada. O Big Bang seria o início da simulação. Não achamos alienígenas porque eles não estão na simulação. Porque OVNIs parecem violar as leis da física. Porque, sendo programas dos criadores da simulação, não precisam segui-las. Sim, mas quem fez a simulação? Bem, essa é a grande questão, não é? Quando você pensa no criador da simulação como uma inteligência onisciente que existe fora da nossa compreensão de espaço e tempo, parece muito que você está descrevendo Deus. E assim como você não pode provar que não estamos em uma simulação, você não pode provar que não existe Deus. Se algo milagroso ou algo horrível acontece, você pode dizer que faz parte da simulação tão facilmente quanto pode dizer que faz parte do plano de Deus. Algo que acho muito interessante é que muitos adeptos da teoria da simulação são ateus ferrenhos. Eles descartam a ideia de Deus como uma superstição brega, e há muitas pessoas profundamente religiosas que rejeitam fatos científicos comprovados como a evolução e a idade da Terra. Pessoas do lado religioso dizem que, se não existe Deus e a vida é apenas uma simulação, então nada importa. Sem Deus para nos guiar e às vezes nos punir, dependendo do que você acredita, nossas ações não têm consequências. Eu discordo. Mesmo que não vivamos na realidade base, ainda vivemos na nossa realidade e nossas ações aqui têm consequências. Ninguém sabe o que acontece após a morte, seja simulação ou não. Ambos os lados dizem que fé e ciência não são compatíveis. Isso não é hipócrita? Seja você acreditar em Deus ou na teoria da simulação, a verdadeira questão é: qual é a diferença? Obrigado por passar um tempo comigo hoje. Sou AJ e este é o Hecklefish. Este foi o The Why Files. Se gostou ou aprendeu algo, curta, se inscreva, comente e compartilhe. Tudo isso ajuda muito um canal pequeno. Decifrar o algoritmo do YouTube é como tentar encontrar provas de que estamos em uma simulação, mas com a sua ajuda chegaremos à verdade. Até a próxima, fique seguro, seja gentil e saiba que você é valorizado.